Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre racismo. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Por esses dias, ontem, na verdade, estava assistindo um podcast, lá no podcast Três Irmãos, entre Adrilles Jorge, o ex-Big Brother, hoje ele é vereador de São Paulo, com um comunista, um web comunista, Humberto Matos. E o Adrilles, ele teve uma fala bem interessante sobre o racismo. Então eu quero ver esse trechinho do vídeo com vocês e aí a gente vai falar sobre o racismo, o que ele é e sobre um conceito chamado democracia racial. Beleza? Então é um tema aí bem ligado à sociologia e à antropologia. Vamos ver o vídeo primeiro? Se travar aqui foi mal, que o meu notebook está precisando de uma formatação. Se chama de movimento racialista, né? Que diz que o Brasil é um Estado racista. Que é uma besteira, que é uma bobagem. O Brasil é o país menos racista do mundo. O Brasil é uma democracia racial. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Portanto, se negros cruzaram com brancos, mamelucos, com índios, com cafusos, com toda sorte de etnias, é o país mais inclusivo e menos racista do planeta. A questão que se coloca é: beleza, vamos lá à discussão. O Brasil é o país menos racista do mundo. É o país mais inclusivo do planeta, como resultado da nossa miscigenação. E nesse contexto a gente tem aí o que ele vai chamar de democracia racial. Bom, primeiro vamos entender sobre democracia racial. O que é uma democracia racial? Democracia racial é um conceito. Esse conceito ele surge ali na década de 1930, que vai dizer que o nosso país é uma democracia racial justamente porque nós, brasileiros, somos resultado de uma mistura de povos. Então, como nós temos diversas etnias dentro do território chamado Brasil, haveria uma democracia entre essas etnias e nenhuma se sobrepunha à outra. Então a ideia de democracia racial seria isso, né? Uma harmonia entre as diversas etnias de um determinado estado, no caso do Brasil. Então, como o Brasil, na sua formação, tem brancos, negros e indígenas, não teria como nós termos racismo. Então se teve as três etnias na história do Brasil, não tem como ter racismo. Isso é um mito, tá, gente, da democracia racial. Agora, quando você fala que não existe racismo no Brasil, como o Adrilles falou, aí você só está sendo desonesto mesmo. O que é racismo? Já se perguntou? Se você nunca se perguntou, faz a pergunta agora então. O que é racismo? Será que eu sei o que é isso? É uma palavra que está na boca do povo, é uma palavra que aparece nas mídias, na imprensa, mas o que é? Racismo não é preconceito, tudo bem? Racismo não é apenas um preconceito. Racismo é uma estrutura de poder que impõe ao dominado um controle pelo dominador a partir da etnia. Em outras palavras, racismo é uma estrutura de poder a qual uma etnia se sobreponha à outra. No caso do Brasil, os brancos se sobrepunham aos negros. Isso é o racismo. Racismo é uma estrutura de exclusão. Racismo é uma estrutura de poder que um grupo racial tem sobre outro. Tá? Então não é mero preconceito. Racismo não é um preconceito. Porque o preconceito ele pode ser de fato até às vezes infantil. Mas o racismo é uma estrutura de exclusão. Vamos fazer um exemplo, alguns exemplos. Quando você vai, por exemplo, em um tribunal, ou você vê pela internet mesmo, Supremo Tribunal Federal, ou qualquer tipo de tribunal,
os negros são uma minoria. Se tiver, a gente não vê juiz negro, se vê um ou outro. A gente não vê médicos negros. A gente não vê, sei lá, como poderia dizer, uma profissão ligada ao direito que eu acabei esquecendo. O ponto é, a gente não vê tantos políticos negros se comparado a brancos. Então, existe no Brasil uma estrutura que impede a população negra de ter uma ascensão social. Hoje a gente tem políticas de reformulação, digamos, políticas de acesso, como por exemplo a ProUni, Fies, que permitiu negros irem para a universidade. Gente, se você for nos anos 90 numa universidade, não tem negros lá. Hoje a gente já vê uma sala de aula bem mais mesclada. O ponto que acontece é o seguinte: as principais profissões, ou pelo menos as mais, digamos, privilegiadas, ou nas mais destacáveis, como um médico, um juiz, um promotor, não tem negros nessas posições. Só que daí, quando você vai ver catadores de lixo, garis, a maioria é negro. Quando você vai ver trabalhadores de obra, grande parte deles são negros. Então você tem no Brasil uma estrutura que impede com que o negro ascenda socialmente. Isso que é racismo. E então não tem como a gente dizer o Brasil, uma polícia que mais mata negros no mundo, um Brasil que mais prende negros no mundo por quantidade, né? Vamos lá. A maioria da maior parcela da população carcerária são negros. É interessante que a polícia, no caso da relação entre polícia e sociedade, ela assassina negros por um acaso, foi um engano, né? Então, por esses tempos, vira e mexe aparece lá, polícia mata homem enganada, pensou que guarda-chuva era um fuzil, assassinado homem, morto homem pela polícia por um engano. É bem interessante essas dinâmicas, né? Você entra no shopping, você é mal visto, os seguranças te seguem. Interessante que existe esse tipo de situação, né? Quando você vê um negro na rua, dependendo onde, dependendo como, você tem um medo dele inconscientemente. Se fosse um branco na mesma situação, seria diferente. Então o Adrilles fala que o Brasil não tem racismo, é uma desonestidade. Na verdade, né, não chega nem a ser desonesto, tá, gente? Chega a ser criminoso. Porque o Brasil tem uma lei contra o racismo. Agora eu não vou lembrar o ano da lei, se ela é logo em 1988, mas o racismo é crime no Brasil. Preconceito de raça. Então, se o Brasil, por ele ser miscigenado, ele não tem racismo, por que existe então uma lei antirracista? Se existe uma lei antirracista, quer dizer que alguma coisa aconteceu, né? Porque eu não vou fazer uma lei à toa. A lei só existe porque tem exemplos. Então esse Adrilles, ele é um desonesto, gente. O que ele falou ali foi um crime, tá? O que ele falou, na verdade, o que ele falou é racismo, né? Não existe racismo no Brasil, ou o Brasil é o país menos racista do mundo. Racismo é uma estrutura de poder que permite uma etnia. Só existe uma raça, que é a raça humana, tá? Mas vamos imaginar aqui, para ficar mais claro para você, etnia seria uma raça, tá? Então, o racismo é uma estrutura que permite uma raça se sobrepor a outra, mas não usa o conceito de raça, que não existe mais, está nas ciências humanas. Hoje só existe uma raça, que é a humana. Então, o racismo é uma estrutura de poder que impede uma determinada parcela da população de específica etnia de ter uma ascensão social. Bom, se você não sabia o que é racismo, agora você sabe. E não cai nesses papinhos de que o Brasil não é racista. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aí. Tamo junto.